Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do nosso canal e eu gostaria de mais uma vez pedir a vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que deem like, que compartilhem os vídeos que são colocados de estudo do nosso canal, para que outras pessoas possam estar participando também dessa bênção. E quando eu falo bênção, o interessante é que realmente estamos debaixo de uma bênção gloriosa descrita na palavra do nosso Deus, certo? Quando a gente fala do livro de Apocalipse e a gente ensina a respeito das profecias do livro de Apocalipse, então não só quem lê ou quem ouve as profecias ou o ensino da palavra de Deus pregado deste livro, recebe uma bênção, certo? Como está escrito aqui em Apocalipse no capítulo 1, no versículo 3, eu vou ler para vocês agora. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, cada um de nós que estamos aqui, mais uma vez participando de um estudo a respeito do livro de Apocalipse, que é o que nós vamos falar hoje, estamos recebendo uma bênção. Então, nós podemos fazer com que essa bênção chegue a outras pessoas. Então, compartilhem o vídeo no grupo de vocês, deem like, façam comentários, como eu sempre peço, e se inscrevam no canal, se assim vocês desejarem, certo? Para participarem de todo o conteúdo que eu tenho postado, de todos os estudos, de todos os vídeos que eu tenho postado neste canal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e vocês estão no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou, certo? E hoje nós vamos falar a respeito de Apocalipse capítulo 14. E é interessante que eu estava lendo a Bíblia, normalmente eu leio a palavra de Deus todos os dias e eu leio tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Eu não leio capítulos esporádicos, eu escolho o livro e vou acompanhando este livro até o final. Então, se eu começo no livro de 1 Crônicas, eu vou ler o livro de 1 Crônicas e vou ler o livro de 2 Crônicas e assim sucessivamente. E eu estava lendo os 2 capítulos do Velho Testamento que normalmente eu gosto de ler, 2 capítulos de livros diferentes e um do Novo Testamento. É assim que, quando eu estou lendo para mim, eu faço. Não quando eu estou estudando da palavra para fazer vídeos, mas quando eu estou lendo para mim, é assim que eu faço. E aí, eu cheguei para ler o Novo Testamento e quando eu percebi que eu já tinha acabado o livro de 1º, 2º e 3º João e ia começar de novo o livro de Apocalipse. Eu pensei, bom, eu não vou ler o livro de Apocalipse de novo, porque é o livro que eu acho que eu mais leio da Bíblia, né? Do qual os vídeos que eu fiz, a maioria, os inúmeros vídeos que eu fiz, estavam falando de Apocalipse, era sobre Apocalipse, ou então continham também passagens do livro de Apocalipse e das profecias de Apocalipse, porque quando a gente fala de profecias, muitas das vezes a gente junta o livro de Apocalipse a outros livros de profeta, para que venham se completar, pelo menos é assim que eu faço, né? Para que fique atestado que aquilo que está escrito aqui está confirmado e foi falado em várias vezes, em vários momentos, por vários profetas, certo? E aí eu cheguei e pensei comigo, eu não vou mais ler, não agora, o livro de Apocalipse. E aí eu senti Deus tocar no meu coração para mim ler o capítulo 14 de Apocalipse. E eu pensei, meu Deus, mas eu li Apocalipse 14 agora, pouco tempo, justamente quando eu estava falando sobre o arrebatamento e a parousia, né? Onde estava descrito, foi um dos últimos vídeos que eu postei no canal. E essa parte do livro de Apocalipse entrou no meu estudo e eu li, reli e tal, coloquei no estudo. E eu pensei, eu vou ler de novo, e tudo bem. Aí, só que eu me lembrei, isso foi interessante também, que quando eu estava falando a respeito do estudo do arrebatamento e da parousia, eu citei várias vezes que eu ia ler o capítulo 14, quem assistiu percebe isso, e quem não assistiu quiser ir assistir, vai ver que eu falo, agora eu vou ler o Apocalipse 14, e aí eu paro para ler, e ele, querendo ou não, o assunto também dizia a respeito daquilo que eu estava falando, mas eu parava e não lia, falava, não, eu vou ler outro capítulo, depois eu volto. Depois eu fiz isso novamente, falei, agora eu vou ler Apocalipse capítulo 14, inclusive eu falo a respeito da vídima, eu chego a citar, só que eu também não li, voltei de novo, falei, não, vou ler outro capítulo. Depois eu falo disso e eu acabei não falando, eu achei interessante, falei, por que
o assunto dizia respeito também àquilo que eu estava falando, e eu acabei não lendo de jeito nenhum aquela parte, né, que estava contida no estudo, que eu tinha lido tudo, tinha colocado no estudo, porque sempre quando eu monto o estudo, eu sento, eu monto o estudo, vou escrevendo, vou colocando os capítulos, versículos, de acordo com aquilo que está sendo falado, né? E eu falei, bom, amém, né? E aí é interessante Deus falar para mim, vai lá e lê o Apocalipse 14. E eu fui, né? Quem manda é Deus, né? Deus manda e a gente obedece. Agora eu vou até aqui para Apocalipse capítulo 14. E aí quando eu comecei a ler, eu até pensei, será que Deus tem alguma coisa nova para me mostrar? E sim, Deus ele fez eu ver o Apocalipse 14 de uma forma que eu ainda não tinha visto. Eu já li, eu já reli, e é interessante isso, porque eu já li várias vezes e eu não tinha visto esta passagem, este capítulo, da forma que Deus me mostrou agora. E é disso que eu vou falar com vocês neste momento, certo? A gente vai falar a respeito de Apocalipse 14, eu vou começar a ler do versículo 6 em diante, e nós vamos falar a respeito das 4 vozes, certo? Que é muito interessante aquilo que Deus revela para nós e aquilo que Deus mostra contido nas Escrituras, que eu cheguei até a citar no meu último vídeo, quando eu li a respeito da 4ª voz e da ceifa, que eu falei muito rápido que eu ia fazer um estudo que já estava pronto, né? Que eu ia falar sobre isso, porque eu até falei que eu escrevi, mas na realidade é o Espírito Santo que dirige. Eu, sinceramente, gente, nada disso vem de mim. Eu vou lendo e Deus vai fazendo eu ver, vai saltando aos meus olhos coisas que eu não enxergava, Ele faz eu enxergar. E vai completando aquilo. Cada dia que eu leio, eu vou entendendo coisas a mais, Deus vai completando coisas a mais e eu acho isso interessante. Bom, sem mais, a gente vai começar agora. Eu vou ler o capítulo 14 de Apocalipse no versículo 6, certo? Então a gente vai ler agora. A primeira voz, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então a gente vê aqui que nessa citação da primeira voz, Deus está nos mostrando nessa parte da Escritura justamente aquilo que vai ser anunciado no início da grande tribulação, ou na primeira metade da grande tribulação, nos três primeiros anos e meio da grande tribulação, o que vai ser anunciado, o que vai ser pregado. Tanto as 2 testemunhas que estarão na cidade de Jerusalém, que começarão a pregar, e foi dado a elas a autoridade de pregar por 42 meses, e esses 42 meses são justamente os primeiros 3 anos e meio, ou a primeira metade da grande tribulação, assim também os 144 mil estarão pregando as nações da terra. Então a gente vê aqui isso bem claro. Eu vou ler para vocês de novo, para vocês prestarem atenção. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, qual a pregação que será feita nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação? Para que as pessoas temam a Deus e entendam que é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas. Quando nós analisamos esta pregação, né, que fala que as pessoas devem se voltar para Deus nesse início da grande tribulação, quando a igreja já foi levada, você vê que quando a gente vai para Mateus, eu volto aqui já em Apocalipse, eu vou só querer mostrar para vocês uma coisinha lá em Mateus 24, só um minutinho, que a gente vai ler, e isso é muito interessante. Mateus 24, vou até deixar a caneta aqui para marcar, para a gente ler agora. Mateus 24, 14, certo? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Muitas vezes essa passagem, ou este versículo, ele é confundido. As pessoas dizem, normalmente os evangélicos, as pessoas que
conhecem a palavra, dizem que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, e todo mundo tem que ouvir o evangelho para que Jesus volte para buscar a igreja. E não é isso que está escrito aqui. Eu até citei isso também no último vídeo que eu fiz, falando de sonhos e visões, né? Que eu entrei em outros assuntos que eu não vou citar aqui agora, quem assistiu sabe, que existe o evangelho que é pregado para o povo de Israel e o evangelho que é pregado para a igreja. Aí vocês vão me dizer, como assim? Sim, o evangelho pregado para o povo de Israel, o evangelho que Jesus veio pregar, foi o evangelho do reino. E que evangelho é esse? O evangelho do reino é aquele que vai testificar o reino de Deus nesta terra. E que reino é esse? Se Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Justamente quando o reino do Senhor Jesus chegar depois do juízo, que será o milênio, ou o sétimo dia, ou o ano 7000, né? Este será o reino do Senhor Jesus, que foi prometido ao povo de Israel em todos os livros dos profetas, certo? Existiu essa promessa de que não faltaria um rei descendente de Davi que reinasse sobre o povo de Israel, e isso não se cumpriu ainda, isso vai se cumprir depois da grande tribulação, quando iniciar o milênio e o Senhor Jesus reinar nesta terra. Sim, o Senhor Jesus vai reinar nessa terra de Jerusalém, ele vai reinar neste mundo, e este reino de justiça e juízo, que tanto o povo de Israel sonhou em toda a sua história, e que eles acreditavam que elas aconteceriam de uma forma diferenciada, vai acontecer neste período. Então, este evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregou, é o evangelho que vai ser pregado nos últimos dias, como está escrito aqui, será pregado o evangelho do reino, evangelho do reino. E o evangelho que é pregado para nós da igreja hoje, em toda a história da igreja nesses últimos aproximadamente 2000 anos, é o evangelho da graça. Evangelho da graça não é evangelho do reino. O reino deste mundo. Que reino é esse? O reino que o Senhor Jesus vai reinar no milênio, certo? Evangelho da graça é o favor imerecido que nós, que não éramos povo de Deus, passamos a receber pela misericórdia dele o direito de sermos feitos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a sua morte e recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, e pela graça, ou um favor imerecido, porque nós não merecemos, e nem merecíamos, e nem poderíamos merecer, nós recebemos de Deus o direito à salvação. Tá, explicado isso, então a gente vai voltar lá para Apocalipse 14. Então a gente vê aqui a explicação de um evangelho sendo pregado, certo? E eu falo que as duas testemunhas estarão pregando justamente isso nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. O quê? Para que as pessoas se convertam a Deus, temam a Deus, entendam que Deus criou os céus e a terra, e naquele período que já está próximo de acontecer, as pessoas precisarão se voltar para Deus. E, infelizmente, aqueles que se voltarem para Deus serão perseguidos, serão presos, serão mortos, decapitados. E aqueles que sobrarem, ou uma pequena parte, né, só um pequeno restolho de pessoas que conseguirem, no meio de toda a perseguição do anticristo, ficarem vivas, estarão recebendo este evangelho, e será este evangelho pregado àqueles que não se converteram, certo? E quem também estará pregando isso são os 144 mil, as duas testemunhas em Jerusalém, e os 144 mil nas nações. Aí vocês vão me perguntar, como que eu posso falar isso? Se a gente for aqui, a gente está em Apocalipse 14, 6. Se a gente for para Apocalipse 14, 1, a gente vai ver bem essa especificação. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, os 144 mil que serão selados justamente no momento do arrebatamento, que eu já falei, eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu falo sobre isso, que acontece justamente lá depois de Apocalipse 6, que está falando do 6º selo, que para mim é o arrebatamento. O que eu explico nos meus vídeos? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre 144 mil e a igreja, né, e o arrebatamento, de que todos serão levados. Tanto os 144 mil que são selados nas suas frontes, com o selo de Deus, serão levados, assim como a igreja será levada. Tanto é que quando a gente tem a visão deles, a gente vai lá para Apocalipse 7,
Eu gosto muito de mostrar as coisas para que as pessoas entendam, né? Apocalipse 7, que é a sequência do 6º selo. Aqui. Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi o outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram os 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui é uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu gosto de falar. Se aqui está dizendo que são 144.000, 12 de cada tribo das tribos dos filhos de Israel, por que João escreveria que são das tribos de Israel? Porque Deus passaria para João escrever, ou Jesus, que são da tribo de Israel, se não fossem. Gente, são da tribo de Israel. São 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. E ponto, está escrito, é isso que está escrito aqui. Não está falando que é igreja, não está falando que é outras coisas, está falando que são do povo de Israel. Do povo de Israel, não precisa ser exatamente de dentro, certo? Do país de Israel hoje, porque quantos judeus, quantos que pertencem à tribo de Israel, que estão espalhados pelo mundo, que são as tribos perdidas, que nem sabem que são descendentes do povo judeu, e que se converteram a Jesus e servem a Jesus, assim como também tem aqueles judeus que se converteram sim a Jesus, sabendo que são judeus, e são chamados de judeus messiânicos. Então, os que serão selados na fonte são aqueles que servem a Jesus. Isso é nítido e óbvio. Não vai ser aqueles que não conhecem a Jesus, nem que não aceitaram Jesus. Esses são rebeldes diante de Deus. São que servem a Jesus. Sabendo eles ou não que são judeus, aqueles que foram escolhidos para ser os 144.000 serão selados na fonte. E eles serão levados no dia do arrebatamento, bem como a igreja. Porque você vê aqui que está falando aqui 12.000 de cada tribo, é citado na sequência aqui do capítulo 7. Quando a gente chega no capítulo 9, a gente vê o quê? A visão dos glorificados. Então a igreja está logo abaixo. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Aqui, presta atenção como é o detalhe, de todas as nações. Aqui não está falando dos filhos das tribos de Israel, está falando de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então aqui é a igreja, aqueles que não são do povo de Israel, não são judeus, mesmo que saibam ou não, que não pertencem às 12 tribos de Israel, mas que pertencem a Jesus e que são de todas as nações, povos e línguas. Então, é tão simples, eu não sei por que existe tanta confusão quando a palavra está sendo específica, ela está dizendo aquilo que ela está dizendo. Por que a gente tem que querer espiritualizar uma coisa que está simples, aqui está escrito, é isso que está escrito, é isso que nós estamos lendo. Então, eles são levados, só que os 144.000 selados nas frontes pelo nosso Deus, eles têm uma outra função, que aí quando a gente vai lá para Apocalipse 14, a gente vê aqui, olhei o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000. Então, são servos de Jesus Cristo, certo? Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também como voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Então a gente vê aqui que eles estão diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Eles foram levados assim como a igreja, e estavam diante do trono de Deus, diante dos anciões, diante dos, aqui está escrito, dos seres viventes, estavam diante de Deus. Ali será para eles dada a sua função. E a gente vê que o selo na testa deles, aqui no 14:1, é o nome de Deus e o nome do Cordeiro, ó. E com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de quem? De Jesus, e o nome de seu Pai. Então o nome de Jesus e o nome de Deus Pai vai estar colocado na testa dos 144.000. Este é o selo de Deus. Então,
vai estar testificado ali o nome de Deus e o nome do seu filho, certo? Então eles vai ser para eles dado a função de pregar este evangelho. Então esta é a primeira voz, ou aquilo que vai acontecer das 4 vozes que são faladas, que elas descrevem exatamente tudo o que acontece na grande tribulação, desde o primeiro momento, no início dos 7 anos, até o meio, dos primeiros 3 anos e meio, depois dos 3 anos e meio até o final. É interessante que as 4 vozes, elas são a especificação ou um resumo daquilo que vai acontecer. E é isso que eu quero falar para vocês nessa tarde. Então a gente está vendo aqui. Primeiro, vai ser pregado 2 testemunhas e 144 mil estarão pregando na terra nesses primeiros 3 anos e meio da tribulação. Aí quando a gente vai aqui para o 14:8, a gente vai ouvir a segunda voz. Então a primeira voz foi a pregação, os primeiros 3 anos e meio, e a segunda voz já nos dá exatamente o quê? O meio dos 3 anos e meio, ou o meio da grande tribulação. Vamos ler aqui. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, do furor da sua prostituição. Então, caiu a grande Babilônia. Aí vocês vão me perguntar, mas isso vai acontecer no meio da grande tribulação? Vai acontecer no meio da grande tribulação, e eu vou explicar para vocês de que forma esta Babilônia que está sendo citada aqui, que caiu, o que acontece, quem ela é. A gente já volta aqui já. A gente vai lá para Apocalipse 11, que fala justamente das 2 testemunhas, certo? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. A gente vai para Apocalipse 11 e eu vou ler o versículo 7, certo? Então elas vão pregar 3 anos e meio. Vamos ver o que acontece no final dos 3 anos e meio com as 2 testemunhas? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde essa cidade que se chama Sodoma e Egito e o Senhor foi crucificado? Que o Senhor foi crucificado é fácil, Jerusalém. Aonde eles estavam pregando? Que praça que eles vão ficar estirados mortos, ou seus corpos vão ficar estirados mortos? Na praça da cidade de Jerusalém. E Deus, ele especifica aqui Sodoma e Egito. Nossa, como ele pode chamar a cidade santa de Sodoma e Egito? Porque a cidade hoje, e neste momento, não será a cidade santa. Porque de santa ela não tem tido nada. Ela tem misturado há muito tempo o santo e o profano. Ela tem vivido no meio de todo tipo de religião, de todo tipo de como é que eu vou falar para vocês? De acordos, para que dentro dela possa já, neste momento que estamos vivendo, habitar todas as religiões, dão muita ênfase ao turismo. Então, tudo que está direcionado ao turismo e às religiões como um todo estão dentro de Jerusalém hoje. Então, Jerusalém, ela mostra a religião judaica, ela mostra o catolicismo romano, ela mostra o cristianismo evangélico, ela mostra o paganismo antigo histórico. Isso, se você for pesquisar vídeos de lugares que vendem artefatos religiosos, ali você vai encontrar todo tipo de imagens de paganismo da história, né? Das nações pagãs históricas que viveram um contexto de toda a história junto com o povo de Israel. Estão dentro de Jerusalém hoje. E também, até mesmo os muçulmanos, porque nós sabemos que o Monte do Templo pertence a eles hoje. Então, lá dentro está tudo já colocado. Então, existe ali a mistura do santo com o profano. Então, mediante a atitude assim como no Egito, que vivia um paganismo, assim como Sodoma e Gomorra, que Deus condenou as suas atitudes, Deus também condenará a atitude de Jerusalém. E ela foi colocada aqui como Sodoma e Egito, porque assim como caíram pragas no Egito, as 10 pragas, né? Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída também, né? Com o juízo de Deus, assim também Jerusalém será destruída. Então, neste momento que o anticristo invade Jerusalém,
e mata as duas testemunhas, será justamente no meio dos 3 anos e meio. Óbvio, se eles têm 42 meses para pregar e 42 meses são 3 anos e meio, então quando eles morrem é exatamente no meio dos 3 anos e meio. Então, a cidade de Jerusalém, ela é invadida pelo anticristo quando ele quebra o acordo de paz no meio dos 3 anos e meio e ele mata as duas testemunhas. Ele entra no templo de Deus, como está escrito em em Mateus 24, que eu já li isso várias vezes, vou ler novamente. Eu estou indo bem devagar, porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, vamos lá de novo para Mateus 24. 24. Só um minutinho. Estou chegando, é que eu não quero desmarcar aqui. Eu vou colocar a caneta de novo, porque senão eu preciso ficar segurando e posso ir com as duas mãos. 24, 15. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós estamos falando de Judéia. Judéia está onde? Em Israel. Judéia é a região que está a qual cidade? Jerusalém. Jerusalém é cidade da Judéia, certo? Então, Jerusalém está na Judéia. Então, quando a cidade for invadida, e como Daniel disse aqui, como está escrito aqui, quando vides o abominável da desolação dentro do lugar santo, ou seja, ele vai invadir Jerusalém, ele vai invadir o templo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai ser o momento em que fala em Zacarias 14 também, que eu não vou lá ler, que a cidade será tomada, as mulheres serão forçadas, serão mortos, as pessoas vão ser atacadas. E esta cidade de Jerusalém, que até então estará achando que está tudo de boa, porque fez um acordo e pôde reconstruir o seu templo e viver supostamente a sua religião no meio de uma mistura de religiões, que até lá vai existir realmente um acordo das 3 religiões unificadas, realmente de forma mundial. Isso vai estar testificado. Hoje existe um interesse de todos lá dentro, né? Mas vai haver o quê? Vai haver um acordo de paz no qual tudo isso estará colocado. A unificação das 3 religiões que estarão também sendo pregadas dentro de Jerusalém. E ela vai cair, ela vai ruir, ela vai ser invadida, as pessoas vão ser mortas, perseguidas. Os que aceitarem ali de boa o mandado do anticristo, joia, tá tudo certo. Mas aqueles que não aceitarem vão ter que fugir. E aí a gente vê a mulher que foge para o deserto, aonde Deus separou lugar para guardá-los durante 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, fora da vista da serpente, ou seja, esse remanescente de Israel que vai conseguir fugir, que vai fugir para o deserto, para o monte, para o deserto, ele vai conseguir ser escondido por Deus e vai ficar lá por 3 anos e meio, até o final da guerra, que muitos chamam a guerra de Armagedon, mas na realidade a guerra ela não é no Armagedon. O Armagedon é o lugar onde vão se reunir os reis da terra. A guerra acontece diante dos muros de Jerusalém, diante do monte das oliveiras, onde o Senhor desce com os pés, parte o monte no meio, está tudo escrito em Zacarias 14. E isso vai acontecer no meio dos 3 anos e meio. Tá, achamos aqui a queda da Grande Babilônia. Você está chamando Jerusalém de Grande Babilônia? Sim, eu tenho vídeos falando sobre isso também no canal. Quem é a meretriz sentada sobre a besta? Meretriz sentada sobre a besta é Jerusalém. Jerusalém será a cidade que nos primeiros 3 anos e meio vai encabeçar um conglomerado de cidades, na qual o nome que se levará vai ser a Babilônia Grande. E neste período, nesses primeiros 3 anos e meio, Jerusalém será a cidade principal desse conglomerado Babilônia. Então, ela é a primeira cidade da Babilônia que vai estar que vai cair aqui justamente no meio, quando acontecer tudo isso que eu estou contando para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só achar direitinho. Eu vou ler para vocês o 17, 5, para vocês entenderem, tá?
Vou ler, estou olhando aqui minhas anotações para que eu não me perca. Vamos ler o 17:5, para vocês verem como eu estou falando de Jerusalém ser a cidade principal. Nos primeiros 3 anos e meio vai ser a cidade mãe das meretrizes, né? A meretriz sentada sobre a besta. Besta é o reino do anticristo, então aqui. Esta mulher, assim como está escrito aqui, interessante a gente falar, e eu vou voltar aqui rapidinho, ó, que tem dado de beber a todas as nações do vinho, do furor da sua prostituição. Vamos lá ver o que fala da meretriz sentada sobre a besta. Vamos para 17:4. Não vou ler do 1 ao 4, do 1 ao 5, tá? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam sobre a terra. Não foi o que a gente leu agora lá? Caiu a grande Babilônia? Então, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então, aqui, esta cidade, ou esta mulher, que é uma cidade, estava no deserto. Onde está Jerusalém? Jerusalém está no deserto da Judéia. Vamos lá, para mim continuar. Levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta que tem nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de pedras preciosas, tendo na mão um cálice, o cálice que beberam todos os reis da terra da prostituição da sua imundície, que transbordava de abominações com as imundícies da sua prostituição. Então vocês veem aqui testificando que aquela Babilônia que estava caindo ali, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, como a segunda voz estava nos mostrando, é Jerusalém, que cai no meio dos 3 anos e meio. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Por que um mistério? Porque justamente é algo que está encoberto, o mistério Babilônia, do qual Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. Então a meretriz sentada sobre a besta, ela é uma meretriz de um conglomerado de meretrizes, cidades prostitutas que farão parte de um conglomerado do anticristo, de um conglomerado chamado Babilônia, ou seja, as cidades dos reis da terra, que naquele período estarão totalmente fechadas com o anticristo, fazendo todo o seu comércio, toda a sua imundície, concordando com a aliança, assinando embaixo tudo aquilo que o anticristo estará fazendo. E a quem vai encabeçar nestes primeiros 3 anos e meio é Jerusalém. É a primeira cidade, nos primeiros 3 anos e meio, que é a Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. Depois que ela cai, outra cidade entra no lugar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Também eu falo sobre a cidade de Tiro. Não vou entrar em detalhes agora, senão eu vou ter que falar sobre muitas coisas. Mas quem quiser ver, assiste o vídeo no meu canal. Quem é Babilônia a Grande? Porque o primeiro eu coloco meretriz sentada sobre a besta e o segundo Babilônia Grande. Mas todas elas, tanto a primeira como a segunda cidade, elas fazem parte do conglomerado Babilônia e são aquelas que vão encabeçar. Uma no primeiro período dos 3 anos e meio e a outra no segundo período dos 3 anos e meio. Quem quiser saber, vai lá no vídeo e assiste, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a cidade de Jerusalém, ou a Babilônia, ou a primeira cidade, ou a primeira meretriz do conglomerado, vai cair. E por que ela vai cair? Porque, como a gente sabe que é o anticristo que vai derrubar ela? Se a gente vai aqui para Apocalipse 17, vamos ver aqui onde eu tenho que ler direitinho. Vamos ler o 15, presta atenção. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. É o acordo que a cidade terá feito com o anticristo e com as outras cidades meretrizes. Os 10 chifres que vistes e a besta. Os 10 chifres nós sabemos que são aqueles que vão dar o poder para o anticristo. Os 10 reis que darão o poder para o anticristo, que será o chifre pequeno, que vai crescer no meio de 10 chifres, certo? Tá. Então, os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Então, quando eles fizerem esse acordo de paz, no qual o anticristo vai quebrar, eles vão fazer um acordo que vai ser um engano para Israel. Eles vão achar que eles estão bombando, mas na realidade o desejo do anticristo é destruir tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que um dia foi citado como Deus. Ele vai esperar um momento específico, porque eles odeiam a meretriz. E a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo.
Então, quem vai destruir Jerusalém, ou seja, quem vai invadir Jerusalém e destruir essa primeira Babilônia dos primeiros 3 anos e meio é o anticristo. E quem deu essa autoridade para o anticristo? Obviamente que foi Deus. A gente, quando vai aqui na sequência, a gente vê aqui, eu vou ler o 8, 17:8, tá? Por isso, em um só dia sobrevieram os seus flagelos, ou seja, a destruição de Jerusalém ou Babilônia, a cidade principal no momento do conglomerado de meretrizes. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, a gente já entendeu que lá no 14, aqui a segunda voz é a queda de Jerusalém no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, ele está dizendo para nós, os primeiros 3 anos e meio, pregação do evangelho do reino. No meio dos 3 anos e meio, a segunda voz anuncia a queda de Jerusalém, ou da grande Babilônia, que estava se prostituindo com o cálice do vinho da fúria da sua prostituição. Ela vai ser julgada por Deus, mas ela vai ser destruída pelo anticristo. A terceira voz. Então, depois que acontece isso com Jerusalém, entra nos últimos 3 anos e meio, que seria a grande tribulação propriamente dita. Vamos ver o que a terceira voz está querendo nos contar, que acontece dentro desses últimos 3 anos e meio da grande tribulação? Então, vamos prestar atenção. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Então, vamos lá. Se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então a gente vê aqui Deus especificando para nós que o que acontece no começo dos últimos 3 anos e meio da tribulação é realmente começar a se forçar de forma extrema aqueles que até o momento, não tinham aceitado a marca da besta. Então aqui não vai ter essa de aceita se quiser. Mesmo que tenha sido difícil, que as pessoas não tenham tido como comprar, como vender, aqui vai chegar num estágio que quem não aceita vai estar condenado. Então aqui está sendo especificado para nós que os que aceitarem também beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não terão descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. É interessante dizer que aqui está mostrando para nós que aqueles que aceitarem a marca juntamente com o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Então, aqueles que aceitarem este momento não terão desculpa e nem terão mais perdão, até porque nós já sabemos que as pessoas serão totalmente dominadas nas suas mentes. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito disso, do jeito que as coisas já estão se encaminhando, mas isso é para um outro assunto. E elas não terão condições mais de se arrepender, porque não serão mais donas dos seus próprios raciocínios, das suas próprias vidas, né? Não terão mais condição de raciocinar e nem de se arrepender, e estarão condenadas pelos séculos dos séculos, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui, gente, para me ver direitinho se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, essa parte aqui dos últimos 3 anos e meio, vocês podem dizer para mim assim, mas o anticristo vai ter poder desde o começo dos 7 anos. Na realidade, não. A autoridade vai ser realmente dada para o anticristo por 42 meses. Então, é nesses últimos 42 meses que ele realmente vai mostrar a sua face de servo de Satanás e vai realmente ter o poder para matar, para destruir, para cortar a cabeça daqueles que não aceitarem a marca. Então, na primeira parte, eles vão forçar, eles vão começar a fazer... Começar não, terminar, né? Porque o processo de marca já começou. Mas eles vão finalizar este processo como algo que eles vão mostrar que é bom,
as pessoas vão colocar porque vão achar bacana, mas aqueles que ficarem para trás e aqueles que ouvirem a pregação e verem que foram enganados, esses vão fugir, esses vão querer se esconder, esses não vão querer colocar essa marca. Então, eles vão ser perseguidos e vão ser presos. E quando realmente vai acontecer deles serem colocados contra a parede, ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa? Justamente depois que o anticristo realmente assume, quebra o acordo e assume que ele é o servo de Satanás mesmo, que ele vai mostrar realmente a cara verdadeira dele. E neste período, aqueles que não aceitarem a marca já não terão mais desculpa. Não estarão só presos, não estarão só sem condições de comprar ou de vender, não terão só sendo tomados os seus bens. Eles vão ser mortos, eles serão decapitados. Aonde a gente vê que o anticristo tem poder verdadeiro dado por Deus só por 42 meses? A gente vai aqui para Apocalipse 13, no versículo 5. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. E aí vamos aqui para baixo. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os últimos 3 anos e meio, depois que o anticristo é ferido de morte, e aqui a Bíblia fala que ele vai ser curado e que o dragão vai tomar realmente posse dele, ele vai quebrar o acordo de paz, ele vai invadir Jerusalém, ele vai matar as 2 testemunhas, e isto neste específico histórico está entrando o dragão, está entrando o anticristo e está entrando a imagem dele. Todos agirão num contexto único e destruidor, né? Mas eu estou resumindo para vocês, eu tenho vídeos que eu falo a respeito disso no canal, mas agora eu estou dando só um contexto de resumo. Então, realmente, a destruição desoladora começará, de fato, a morte, a destruição, depois dos 3 anos e meio, no início dos últimos 3 anos e meio. E aí a gente vê aqui, como é que a gente sabe que vai ser morto justamente aqueles que, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, no Apocalipse 13, 7. Como que a gente sabe disso? Aqui, na continuação do capítulo 14, da terceira voz, eu li até o 11. Eu vou ler o 12 aqui para vocês agora. Então, eu li aqui o 11, eu vou terminar de ler aqui o 11 de novo, só para vocês entenderem. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui é o decreto que Deus mostrou, que há de se cumprir na vida de todos aqueles que não resistirem e não perseverarem em resistir e aceitarem de vez por todas a marca da besta. Tá, vamos continuar no 12. Aqui está a perseverança dos santos. Então, aqui está a perseverança dos santos. Aonde? Em perseverar, em temer a Deus e em crer em Jesus e em negarem a marca. Então, aqui está a perseverança. Perseverança é o quê? É perseverar, é não se dobrar, é continuar escolhendo a Jesus Cristo mesmo em meio às faces da morte. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui está a perseverança dos santos. Eles não aceitarão de forma alguma a marca da besta. Vão ser presos? Sim. E vão ser mortos? Sim. E os que conseguirem escapar, que serão uma pequena parte deles, que não serão capturados pelo anticristo. E vocês imaginam que do jeito que será todo o contexto de tecnologia, será bem complicado, mas alguns sempre restam aqueles que conseguiram escapar, conseguiram passar pela fome, conseguiram escapar e conseguiram não ser mortos ou ser presos pelo anticristo, que estarão na terra neste período. Mas aqui, continuando 12, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Jesus, o que acontece com eles? Eles tanto podem ficar vivos, que serão muito poucos, nós vamos falar sobre isso na sequência, mas a maioria será o que? Morta. Então a gente vai na sequência aqui. O que acontece em seguida da terceira voz? A quarta voz. E dentro da quarta voz está justamente os acontecimentos ou aquilo que vai se suceder a todos os seres viventes naquele período. Está tudo especificado aqui. Dentro dos últimos 3 anos e meio,
desses acontecimentos que eu estou especificando para vocês, aqui vai nos mostrar o que acontece com os marcados e com os não marcados, os que conseguirem ficar vivos e os que morrerem em Cristo Jesus. Vamos ler isso agora? A quarta voz. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, para eles, foi fadigante tentarem escapar do anticristo, viverem o momento que eles vão viver, serem presos, serem colocados na parede, terem que resistir à marca e morrerem pelo Senhor. Estes mortos que está citando aqui no capítulo 14 e 13, na quarta voz, são aqueles que morrerão em Cristo Jesus, ou os decapitados, por causa do reino da besta, que está especificado aqui em cima, que vai estar dominando. Isso será concedido por Deus, essa autoridade, né? Eles vão dominar os santos e vão vencê-los. É o que está escrito. Quem são esses santos? Esses santos são aqueles que se converterão com as pregações do reino no tempo da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, e aqueles que ficarem para trás. A igreja deixada para trás. A igreja que não vai subir, a igreja morna, a igreja que não será arrebatada. E que todos serão? Obviamente que não, que no meio desses muitos acabarão cedendo e, infelizmente, receberão a finalização da marca, porque serão totalmente dominados, serão perseguidos, serão rastreados, porque permitiram ser colocados dentro de si formas de rastreio, formas de serem encontrados. Então, eles estão entregando nas mãos de um governo, que é o governo do anticristo, que já está projetado, infelizmente já, de certa forma, o controle de suas vidas, certo? E estes que eu já tenho falado, que hoje permitiram o experimento dentro de si, se não conseguirem enxergar, se arrependerem e pedirem para Jesus limpar, para Jesus tirar, para Jesus, como é que eu vou dizer, lavá-los por completo, e isso depende de quê? De um arrependimento, isso depende de quê? De um reconhecimento de que não estavam sendo tão crentes assim, que não enxergaram as escrituras. Gente, todos nós somos falhos e pecadores. Então, quando o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento, é porque o desejo dele é nos salvar. E ele quer salvar a todos. Mas, infelizmente, aqueles que não conseguirem ver, ou que não aceitarem, ou que não quiserem se arrepender, estarão neste lugar aqui, neste momento, e serão alvo fácil, serão achados, serão rastreados e serão perseguidos. E, obviamente, aqueles que conseguirem ficar vivos serão aqueles que possivelmente não terão esse negócio dentro deles. Então, não serão rastreados e ainda conseguirão, de certa forma, muitos poucos, escaparem e conseguirão ficar vivos. E por que eu digo que vão ficar vivos? Porque aí tem a sequência dentro da quarta voz que está escrito aqui. A ceifa. Vamos continuar. Então, os mortos que morreram em Cristo, as suas obras os acompanham. 14, 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu no santuário, gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. Então, o que é ceifa? O que se faz dentro de uma ceifa? Colheita, certo? Na mão do anjo tinha o quê? Uma foice. E o que se faz com uma foice? Ela ceifa. E o que é uma ceifa? É uma colheita. Colheita porque a seara da terra já está madura. Quem são esses que vão ser colhidos aqui, neste período já, para o final do meio dos 3 anos e meio da grande tribulação? Justamente esses que eu estou explicando para vocês, que também vão resistir, certo? Que também vão perseverar. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que não aceitaram a marca da besta, mas que conseguirão, de uma forma ou de outra, a trancos e barrancos, estarem vivos. Então, quando o Senhor Jesus e o Senhor Deus for derramar o juízo dele sobre a terra,
que é justamente as últimas 7 taças do juízo de Deus, que já é o final da grande tribulação contra o anticristo e aqueles que estiverem à marca e aqueles que serão os seus servos, todo o reino dele, todo o reino do anticristo, todos os que ficaram do lado deles, quando ele for derramar este juízo, que será a última batalha, ninguém que estará confiando em Deus e com a fé no Senhor Jesus ficará na terra. Então ele vai tirar quem quer que seja, que esteja vivo, que tiver aceitado a Cristo Jesus naquele período, vai tirar da terra. Quem vai ficar na terra somente? O anticristo, os seus exércitos, líderes de nações, os chifres que estarão do lado dele, das cidades prostitutas, e aqueles que receberem a marca dele. Aqueles que adorarem a ele, os povos e nações que tiverem a marca dele. Esses estarão na terra. E quem mais estará na terra neste período? Aquele povo que eu falei, de Israel, que conseguiu fugir, que é um remanescente pequeno de pessoas que não aceitaram o mandado do anticristo, que não quiseram aceitar o seu governo sobre eles, e que Deus vai escondê-los por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, certo? Mas que no momento final, ou seja, vai ser escondido 3 anos e meio, quando chegar no momento final, eles serão descobertos. Eu falo isso na última batalha, de onde virá o anticristo, eu falo tudo isso naquele vídeo. Quem quiser assistir, está lá no canal. E eles vão ser encontrados ou vão ser entregues, ali eu mostro todos os contextos do que vai acontecer, e nesse período eles simplesmente serão perseguidos, e eles vão estar, o anticristo vai falar, agora eu vou realmente destruir a todos, eu vou matá-los. E como estes serão aqueles, o remanescente do povo de Israel, do qual Deus tem uma promessa com eles, de que o Senhor Jesus tem que reinar sobre o povo de Israel no reino, no milênio. É uma promessa. E de que esses serão aqueles que não terão aceitado a marca, e de que esses serão realmente judeus legítimos das tribos de Israel, não judeus falsificados ou aqueles que se dizem judeus e são a sinagoga de Satanás, que eu falo disso também em vários vídeos. Tem um vídeo da sinagoga de Satanás que eu explico sobre isso, que são judeus falsos que existem na terra, que são justamente aqueles que têm planejado todo um contexto, são aqueles que estão por trás dos senhores do mundo, de todo o contexto de destruição que está vindo, e estes vão ser mortos. E quando o anticristo, conseguir alcançá-los, que for para destruí-los, o Senhor Jesus desce. E o Senhor Jesus desce com a igreja arrebatada junto com ele, com anjos, pisa no Monte das Oliveiras, como está em Zacarias 14. O Monte das Oliveiras vai ser fendido de um lado para o outro, com um grande terremoto, e o Senhor Jesus vem para destruir os exércitos do anticristo com o sopro de sua boca. Ali, o povo de Israel, este remanescente, que é o restante final, que não foram tirados da terra, que estavam guardados, que quando olharem para o Senhor Jesus, vão reconhecer aqueles a quem eles transpassaram, e vão se arrepender e vão reconhecer como o seu Messias. Ali, só ali, naquele momento, este remanescente, que de certa forma vai continuar fiel, porque não vai aceitar servir ao anticristo, que são poucos e são realmente judeus verdadeiros. Quem são? Eu já não posso dizer, isso só no momento o que está dentro de cada um só Deus sabe, mas esses não crerão em Jesus até o momento que olharão e se arrependerão, como está escrito em Zacarias no capítulo 12, que eu já li em vários vídeos, que eles vão ver aquele a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente de arrependimento. Vão reconhecer que o Senhor Jesus era o seu Messias. Então isso já é no final. Então a gente vai ver aqui, a ceifa, ele tirou da terra os últimos vivos que creem em Deus e em Jesus, ou que se converteram, ou que já vieram de ter sido deixado para trás, e que serão tirados da terra por causa do juízo. E depois disso, vamos ver mais alguma coisa que acontece dentro também da quarta voz, que é justamente a finalização. Deixa eu continuar lendo aqui. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, houve este arrebatamento daqueles que estavam aqui na terra ainda. Muitos podem me dizer, então, não será esse realmente o momento do arrebatamento da igreja? Está ali os mortos em Cristo, naquele período, está ali as pessoas vivas ainda. Eu vou dizer para vocês que não. Que o arrebatamento da igreja acontece em 2 partes e que a ressurreição dos mortos
dos salvos também acontece em duas partes. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, do arrebatamento e da ressurreição dos mortos dada em duas partes, certo? Aqui não. Aqui os mortos em Cristo que são citados aqui, eles não vão ser ressuscitados naquele momento ali. Eles são mortos em Cristo, eles são almas. Aqui vai ser recolhido os vivos que estavam vivos e que não aceitaram, e os mortos já estarão mortos, óbvio, já são almas e estarão já com o Senhor. E onde a gente vê isso? A gente vai aqui no capítulo 15. O capítulo 15, ele fala os 7 flagelos. O que são os 7 flagelos? São o derramamento das últimas 7 taças do juízo de Deus. Mas quando ele começa a falar que vai acontecer o juízo aqui no capítulo 15, no capítulo 2, a gente vai justamente ver aqueles que, na parte de cima aqui, tanto os que foram arrebatados, como os mortos citados aqui. Prestem atenção. 15:2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Aí vem aqui, grandes e admiráveis são as suas obras, eu não vou ler, mas aqui está dizendo para nós, aqueles que foram arrebatados onde estavam, vi o mar de vidro mesclado com fogo e os vencedores da besta, e também as almas daqueles que supostamente morreram, que também foram sendo juntadas. Só que eles não vão ser arrebatados, não vão ser ressuscitados neste momento, os decapitados. Por quê? Porque Deus tem um propósito de ressuscitá-los aonde? No capítulo 20, no final do juízo de Deus. A gente vê esses mortos sendo o quê? Ressuscitados. Olha aqui. Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, ou seja, vi tronos e nestes aqueles que foram dada autoridade para julgar. A quem foi dada autoridade para julgar, gente? Quem foi? A igreja. A Bíblia não diz que a gente vai julgar até mesmo os anjos? Que anjos é esse que a gente vai julgar, se não os anjos caídos que serão julgados no final de tudo, né? Mas isso é um outro assunto, só dando uma pincelada. E aí, vi as almas dos decapitados, aqueles eram almas ainda, aqui já é no finalzinho, depois que acabou, Jesus voltou e resolveu o problema com o anticristo, trancou o dragão por 1000 anos, colocou selo sobre eles, jogou o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e aí ele vai começar aqui o milênio, certo? Então aí essas almas vão ser ressuscitadas. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque para uma alma viver, ela tem que ser ressuscitada. Então eles estão sendo ressuscitados aqui, para entrarem no milênio vivos. Então, quando eles estiverem no céu, antes do Senhor Jesus descer, quando esse restolho de pessoas vão ser tirados, vão ser arrebatados, e os mortos em Cristo já vão estar lá, porque vão ter sido decapitados, eles vão estar reunidos no céu, mas eles não vão ter sido como a igreja, ressuscitados e receberem corpos glorificados. Não. Eles vão ser ressuscitados com corpos deles normais aqui. E não vão receber os corpos glorificados, porque eles entrarão no milênio como pessoas vivas. E é interessante, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por isso essa ressurreição acontece aqui no final. Vão entrar para o milênio. Então, o Senhor Jesus reina no milênio, a igreja reina com ele, com cetro de ferro. Entram os mortos ressuscitados e aqueles que já estavam vivos também entrarão no milênio. Certo? Todos entrarão no milênio, cada um na sua função. Então a gente vê que tudo que Deus faz é colocado de forma correta. Aqui também, eu acredito, isso é o que eu acredito, aqui não está especificando, que esses que serão também tomados ou ceifados da terra, também não receberão corpos glorificados, como a igreja. Entendeu? Eles não receberão corpos glorificados. Serão estes que estarão no milênio. No milênio vão ter pessoas normais. Tanto é que a Bíblia fala que vão nascer pessoas, que vai se multiplicar as pessoas como a areia do mar.
Por isso que depois de 1000 anos, quando o diabo for solto, o dragão for solto e for lá assediar as pessoas, que é a última Gog e Magog, o que acontece? Vão ter muitas pessoas que vão aceitar, porque são pessoas vivas que vão nascer no meio do governo destes 1000 anos e que não vão gostar do governo de Jesus. É interessante a gente falar sobre isso, né? E quando o diabo vier chavecar, eles vão cair. Isso a gente vê lá em Apocalipse 21. Aliás, 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então não teve conversa. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Então, o terceiro habitante do lago de fogo vai chegar depois de mil anos. Mas aqueles que forem condenados ao lago de fogo só irão depois, porque aí o juízo do trono branco, onde vai julgar todas as pessoas da terra, e aí sim vão ser lançados no lago de fogo, aqueles que estiverem condenados vão ser mostrado para eles o julgamento justo, porque Deus vai mostrar para as pessoas por que elas estão sendo condenadas. Essa é a justiça do nosso Deus. Aí sim vão entrar no lago de fogo e enxofre, mas aqui o terceiro habitante do lago de fogo entra no fim do milênio. E os 2 primeiros habitantes entram no começo do milênio, certo? É como eu estou dizendo para vocês. Aí a gente vem aqui e continua a voz, a 4ª voz. Depois da ceifa vem a vídima. Vamos prestar atenção que a Bíblia está nos mostrando um resumo do que acontece desde o início até o final dos 7 anos da tribulação. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada. Outra foice, né? Vai colher de novo. Ajunta os cachos da videira, por isso que é a vídima, né? Da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então aqui vai ser a colheita das uvas. Só que as uvas da terra que serão colhidas, elas serão colhidas para a própria terra, presta atenção. Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra. E a lançou, aonde que eles foram lançados? No céu? Não. No inferno? Não. No lago de fogo? Não. No grande lagar da cólera de Deus. Então aqui está dizendo que Deus vai atrair todos aqueles que serão condenados ou cairão sobre eles o juízo de Deus para o lagar da ira de Deus. E onde será isso, gente? O lugar onde acontecerá a última batalha. Aonde estarão todos os exércitos do anticristo, aonde estará o povo de Israel que aceitou o domínio, que também terá a marca, não os que terão sido escondidos, porque esses vão ser trazidos e aí Jesus desce. E vai estar o anticristo, vai estar o falso profeta, vai estar todos. As uvas, elas serão colocadas no lagar, e o lagar é o lugar da última batalha. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Então, a gente vê aqui que as uvas elas são pisadas no lagar. Deixa eu ver o que está no 16:12. Assim, o 6º flagelo. Presta atenção aqui, ó. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. É aquilo que eu falei para vocês. A preparação daqueles que vão ser colocados no lagar, ou estão sendo atraídos e colocados no lagar. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, quem atrai eles para se juntarem para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso é o próprio Deus,
que colhe as suas uvas e coloca elas lá no lagar para serem pisadas. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntarão, olha só, no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então, todos os reis da terra serão ajuntados em Armagedon. Armagedon fica ao norte de Israel, certo? Já onde vai acontecer a última batalha está justamente diante dos portões de Jerusalém, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus vai pisar, que é chamado do Vale de Josafá, ou Vale de Cedron. É neste vale que acontecerá a última batalha. Não vou mostrar essas escrituras na Bíblia, quem quiser saber, vai no meu vídeo, gente. A última batalha de onde virá o anticristo. Lá eu explico detalhadamente tudo isso. É um vídeo grande, entendeu? Normalmente meus vídeos ficam grandes, né? Mas é um vídeo grande, onde a gente tem ali, vai ter ali explicadinho tudo que eu estou falando aqui, resumidamente, dessa última batalha, e de que batalha é essa, né? Que muitas vezes é confundido, tá tudo lá colocado nesse estudo. Bom, eu acho que eu consegui explicar para vocês o que este capítulo 14, que é a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta voz, estavam nos mostrando. É justamente o anúncio dos acontecimentos que estarão acontecendo desde o início até o finalzinho da grande tribulação, com as pessoas vivas, ou com as pessoas, com os seres vivos, né? Aqui não está falando das catástrofes, aqui não está falando de explosões disso ou daquilo, aqui está mostrando os acontecimentos que acontecem na sequência com o povo no geral. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está escrito no 18. Só para me fechar. Assim, eu vou ler para vocês que eu acho que vale a pena. Eu estou falando para vocês que eles são colocados no lagar para serem pisados, certo? E aonde demonstra justamente quando o juízo de Deus cai? Que é justamente quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, que está em Zacarias 14, que acontece quando Deus ele manda juízo dentro de Ezequiel 38 e 39, e que está aqui descrito para nós também a partir do versículo 18 de Apocalipse 16. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Esse terremoto é justamente aquele que, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, lá em Zacarias diz que vai acontecer um grande terremoto e que o Monte das Oliveiras vai ser fendido e vai ser dividido ao meio. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. A grande cidade que se dividiu em 3 partes aqui já é a segunda cidade Babilônia. Eu não vou citar ela agora aqui, mas é a segunda. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, ou seja, a segunda, né, cidade prostituta, e todas as outras que são as filhas da prostituta mãe, que fazem parte do conglomerado Babilônia, aqui que eles serão destruídos, mas destruídos pelo próprio Deus. Aqui não é o anticristo que vai destruir Jerusalém e as outras cidades. E aí ele bota a outra cidade no lugar de Jerusalém como a principal que vai encabeçar as outras, e elas vão ficar, tipo, os 3 anos e meio de boa. Aqui é o próprio Deus que destrói tanto a principal como todas as outras. Ele destrói todo o conglomerado Babilônia. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ira, que é o cálice de Deus, da ira de Deus que cai sobre eles. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então aqui é a ira de Deus. Aqui também, quando a gente vai ver aqui Jesus descendo, é o mesmo momento. 19:11. Vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E o seguiram os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações.
Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é o mesmo acontecimento, que é chamado pisar do lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, que quem colocou as uvas lá, né, ou aqueles que vão ser pisados, foi o próprio Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, que clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus. Aí aqui vai falar da ceia de Deus, que todas as aves do céu, os animais do campo vão lá para comer os corpos daqueles que vão ser pisados no lagar, né? E que também é citado lá em Ezequiel 39, por isso eu digo para vocês sempre e vou continuar dizendo que são o mesmo acontecimento, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Fiquem com Deus, não esqueçam de dar like no vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos.